Ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Boa noite, Max. Tá? Sejam bem-vindos todos. E hoje aqui eu vou falar de duas configurações no robô que é muito importante. Tá? E elas fazem toda a diferença, principalmente para vocês que querem operar, às vezes buscando um lucro melhor, ou às vezes buscando uma certa segurança. Um deles é o filtro de média de apoio e o limite de capital. Para quem não conhece, o filtro de média de apoio é um filtro que o robô possui, onde você determina uma média móvel, que pode ser exponencial, média simples, de qualquer período que você quiser, aonde o robô passa a respeitar e fazer operações seguindo este filtro. E o limite de capital nada mais é do que o ponto de stop de cada estratégia nossa. Para quem ainda não conhece, o robô Scalping, ele é um robô que trabalha fazendo preço médio. Então, o nosso stop não é fixo. Não tem como você ganhar dinheiro nesse mercado você trabalhando com stop fixo. Vou colocar 30 pontos de stop, 50 pontos de stop. Isso não é possível. Tá? Pelo menos com robô, eu não conheço nenhum robô consistente que trabalhe com stop que se mantenha consistente ao longo dos anos. Então, no nosso caso aqui, a gente optou em trabalhar com robô fazendo preço médio, tá? É muito importante o pessoal diferenciar preço médio de martingale. As pessoas têm na cabeça que o simples fato de você abrir uma ordem inicial de compra, depois de uma certa distância, você abre uma ordem de compra um pouquinho maior, eles já entendem que isso é um martingale. Não. O conceito de martingale é sempre dobrando o valor inicial. Isso é muito conhecido em cassino. Como nós não estamos em cassino, então eu não considero um incremento pequeno como martingale. Eu entendo que o incremento no preço médio ele é necessário, tá? Para que você aproxime o preço médio da última ordem aberta, ok? E para que a gente tenha segurança fazendo o preço médio, nós temos que configurar o limite de capital que está disponível na ferramenta. E é o que eu vou mostrar agora na sequência. Ok? Eu vou compartilhar a tela do MetaTrader para que eu possa mostrar para vocês isso na prática, tá bom? Nessa live de hoje, eu vou mostrar no próprio Scalping Basic, tá? Porque é uma versão com menos parâmetros, como nós vamos falar de média de apoio e de limite de capital. Então, como o Scalping Basic e o Robô Scalping possuem esses dois parâmetros, então eu vou mostrar no Basic porque ele tem menos parâmetros e vai ficar mais simples para que vocês possam entender. Vou fechar esses gráficos aqui, tá? Vou abrir qualquer gráfico aqui, deixa eu abrir Vou abrir o do ouro, que é bem interessante por causa de ontem, né? Se a gente pegar ontem, por exemplo, aqui, até mesmo no M5, se você observar aqui, e você inserir, por exemplo, uma média de apoio, vamos inserir uma média de apoio de 80, que seja aqui, só para vocês entenderem. Preste atenção, ainda não coloquei o robô no gráfico, tá? Eu estou simplesmente colocando uma média de apoio para que vocês entendam o que eu vou mostrar hoje aqui para vocês nesta aula. Pensa o seguinte, pessoal, se você não tem uma média de apoio, o que se entende? Que se você estiver operando um robô no modo padrão, né, vamos pensar o Scalping Basic mesmo, porque eu não quero fazer influência de indicadores nas entradas. Eu quero pegar um modo padrão, por exemplo, e simular que ele estivesse fazendo operações. Então, teoricamente, neste conceito que nós temos aqui hoje, principalmente seguindo, deixa eu pegar aqui para a gente marcar, seguindo essas operações que teve no ouro ontem, por exemplo, e hoje, veja que o ouro, ele por exemplo, ele teve uma queda de exatamente 10.500 pontos, mais ou menos. Tá? Ele teve uma queda de 10.500 pontos. Se você não tem uma média de apoio aqui utilizando ela de forma correta,
provavelmente você estaria sujeito a perder o seu capital. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora, no RoboScalp, algo importante que vocês precisam ter em mente antes de configurar uma estratégia e que vai fazer total diferença para vocês aí na configuração. Tá? Eu vou pegar o RoboScalp Basic mesmo, vou arrastar ele para o gráfico, só que eu não vou fazer a ativação dele. Isso aqui nada mais é do que eu vou mostrar para vocês os parâmetros e explicar os principais detalhes que vocês precisam ter em mente. Vamos rolar essa caixa de parâmetros aqui, ó, pessoal, vamos rolar ela para baixo. Eu estou na aba entrada aqui, tá? E nós vamos rolar ela para baixo. Se você observar, nós chegamos aqui, ó, na média de apoio. Essa média de apoio, no meu ver, ela é de extrema importância, tá? Ela é o que vai fazer total diferença em uma configuração quando se utiliza um modo padrão ou até mesmo se utiliza algum outro indicador, tá? Só que o que vocês precisam ter em mente que não é simplesmente vir aqui e ativar a média de apoio. Você precisa, antes de tudo, saber o que você está configurando. Então, se você prestar atenção aqui, ó, você ativou a sua média de apoio. E se você não tomar cuidado com os demais parâmetros, né, principalmente esse aqui, ó, esse parâmetro aqui, que para mim, ele é um que dá total segurança. O que é esse segundo parâmetro aqui, pessoal? Verificar média de apoio somente na primeira ordem. O que isso quer dizer? Se esse parâmetro estiver falso, ele vai verificar a média de apoio em toda operação que ele fizer de preço médio. Toda. Então, se eu abrir uma ordem inicial de compra, por exemplo, ele verificou a média de apoio. Tá ok para compra? Então, ele comprou. Aí, de repente, a média mudou de sentido e ele distanciou 100, 200, 300 pontos, 400 pontos, 500 pontos e ainda não deu outra entrada de compra porque o preço está fora da região da média móvel que ele configurou, então ele não vai comprar. Então, se você observar aqui, pessoal, vamos fechar aqui essa tela. Eu quero mostrar no gráfico do ouro aqui para você ver. Se você pegar aqui, repare que você tem regiões aqui, ó. Deixa eu desmarcar isso aqui para a gente arrastar esse gráfico aqui. Eu vou selecionar uma parte do gráfico aonde eu, por exemplo, eu sempre gosto de tentar operar, às vezes seguindo acima da média ou buscando a média. A configuração, quando você está seguindo a média, por exemplo, eu estou comprando quando o preço está acima da média. Aqui, ó, o preço aqui, ó, observa, pessoal, ó, o preço está acima da média. A média está embaixo aqui, ó. A média está em uma região abaixo aqui que é a média, ó. Tá vendo, né? Então o preço está em cima. E se você observar bem, deixa eu só tirar. Espera aí, Marco. E se eu observar aqui, pessoal, ontem no ouro, por exemplo, se a pessoa tivesse comprado nesta região aqui, ó, eu vou até colocar 2 quadrados, 3 quadrados aqui para marcar. Se ela tivesse comprado nesta região que eu estou e de repente o preço despenca, e supondo que essa pessoa esteja com a configuração de distância e retração curta, tá? Se ele comprou em cima da média, mas ele não teve a atenção de fazer a configuração correta e ele simplesmente colocou uma distância de retração curta, provavelmente ele teria tomado um stop nessa queda aqui, ó. Provavelmente. Tá? 10 mil pontos, se o cara está negociando ouro, dependendo do tamanho do lote, dependendo da estratégia que ele está usando, ele já teria tomado um stop aqui e não adiantaria chorar, porque o sistema ia sair abrindo ordem uma atrás da outra aqui. Tá? O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui na prática, vou até agora ir
para o examinador de estratégia para a gente já fazer uma pequena simulação lá para vocês verem, tá? Eu vou pegar o próprio ativo do ouro, presta atenção, vou pegar o próprio ativo do ouro, no M5 mesmo que seja, tá? E vou fazer uma simulação simples para vocês aqui, ó. Se eu pegar aqui esse setup aqui, eu vou resetar ele, tá? Eu vou resetar o setup do Scalping Basic, vou só colocar o meu e-mail aqui, ok? E não vou configurar nada aqui, não vou configurar média de apoio, não vou configurar nada aqui. Eu dou um ok. O máximo que eu vou fazer aqui, por exemplo, é colocar um saldo aqui que seja de $5.000. Beleza, coloquei $5.000 aqui para ele rodar. Não configurei nada. Vamos colocar ele para rodar do dia de ontem, né? Que foi novembro. Vamos colocar aqui do dia 9 até a data de hoje, né? Vamos deixar rolar aqui para a gente ver o que acontece. No M5, vou colocar um spread aqui de 45 e vamos ver no visual o que ele acontece aqui. Deixa eu acompanhar aqui. Beleza, aqui provavelmente, deixa eu ver o que aconteceu aqui no gráfico. Aqui ele passou porque você abriu pouca ordem e aconteceu de dar certo. Tá? Se você pegar aqui, deixa eu ver se ele pegou a data certa aqui, por exemplo. Foi quase 11 mil pontos. Deu certo porque você usou um capital, você pegou uma configuração padrão e nada aconteceu. Mas se a gente for seguir os setups arrojados que eu já mostrei para trás, tá? E muitas das vezes a pessoa não usa um saldo desse, porque nós estamos falando o quê? $5.000 em uma conta Cents, tá? Usando um lote petitinho, tudo tranquilo, até que passou bem. Mas provavelmente essa pessoa pega um saldo de 5 mil com a ideia de gerar um valor maior, ele precisa de um apoio de uma determinada média. Aí sim, aí entra o que eu sempre falo. Vamos agora fazer algumas pequenas alterações antes de configurar a média de apoio, que é o quê? Provavelmente a pessoa chegaria aqui, deixa eu colocar aqui uns 20 mil pontos aqui, por exemplo. O cara coloca aqui, por exemplo, uma distância de 100 pontos, e provavelmente ele coloca aqui um martingale de 1.8, por exemplo, que seja. Tá? Vamos fazer uma simulação a qual uma pessoa que quer operar arrojado faria. Porque muitas das vezes a pessoa acha que é vantagem você aumentar a martingale e reduzir a distância de retração sem saber o que está fazendo. Por isso que a pessoa tem que tomar um cuidado. Então, para as pessoas que vão negociar de forma um pouco mais agressiva, mais arrojada, é muito importante ela tomar alguns cuidados que seria na configuração da média de apoio. Vamos fazer um teste aqui agora para ver o que aconteceria aqui. Ó, é importante, pessoal, vocês verem o seguinte, eu não simulei nada aqui, eu nem sei se eu vou conseguir fazer quebrar nessa situação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu rodar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Vou diminuir a velocidade. Ctrl G. Aqui o robô já está bem mais arisco, tá vendo? Ele já está abrindo uma quantidade de ordem bem maior. E agora eu preciso ver o que vai acontecer com isso aqui. Vamos ver. Não sei. Quebrou. Beleza. Aconteceu o que eu queria que acontecesse. Menos 8 mil de prejuízo. Então, teoricamente, o cara que não soube configurar uma estratégia no ouro aqui, né? Você vê, o robô original passou sem problema algum. Mas como, às vezes, a gente quer dar uma incrementada, quer dar uma puxada a mais, o robô não passou. Então, o que acontece aqui? Então, agora sim, com essa situação que eu tive aqui, aí sim eu vou mostrar o que uma média de apoio pode te ajudar, tá? Então, deixa eu limpar aqui, deixa eu selecionar. Eu não vou mudar a configuração de martingale e nem configuração de distância de retração. Mas eu vou simplesmente adicionar o filtro da média de apoio. Vamos ver o que acontece. Tá? Eu vou simplesmente ativar a média de apoio
e vou diminuir o período. Vou colocar um período de 80 aqui para ficar legal. Eu uso 80 numa configuração e funcionou até bem. Então, eu simplesmente ativei a média de apoio e coloquei um período de 80. Vamos ver agora o que ele vai acontecer aqui. Tá? Lembrando, muitas das vezes, pessoal, a pessoa vem aqui e ativa essa função. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês o cuidado que vocês devem ter ao ativar. Eu recomendo que deixem desativado para que o robô faça uma possível entrada em um outro momento. Então, primeiro vamos deixar ele aqui como verdadeiro para você ver. Tá? Muita gente configurou aqui como verdadeiro, então ele vai deixar o robô o seguinte, ele vai verificar a média de apoio só na primeira ordem. As demais é livre, as demais ele tanto faz, tanto fez. Então, dessa forma aqui, vamos ver o que acontece. Vamos clicar em iniciar e acompanhar o teste. Vamos ver. Vamos acompanhar. O engraçado. Aqui, até que coincidiu, por quê? Presta atenção, Aqui, se você observar aqui, eu só ativei a média de apoio, tá? Mas você precisa ter muita atenção, que aqui, inserir indicador, tendência, média de apoio. Vamos colocar uma média aqui para a gente ver onde ela está aqui, Ela foi uma média que deu certo aqui nesse sentido, porque propositalmente eu coloquei a de 80, porque eu sei que a de 80 ia dar legal aqui, ok? Então, se você ver aqui, ele parou de comprar aqui em cima, logo o preço já rompeu aqui a média para baixo e ele abriu compras. Foi justamente isso, pessoal, que aconteceu comigo, só que aquele parâmetro que eu falei para você que está verdadeiro, presta atenção, vamos deixar rodar aqui para a gente ver. Provavelmente isso aqui não vai dar prejuízo nem quebrar a conta, mas seguiu bem a tendência do mercado, tá vendo? Ok. Então, teoricamente, a pessoa teria ganhado um bom dinheiro com essa média de 80 ontem, beleza? Uma média simples. Inclusive, foi isso aqui que eu utilizei ontem e passei tranquilo. Só que a minha configuração tem algo diferente. A minha configuração, pessoal, para garantir que caso eu abrisse uma ordem de compra aqui em cima e esse mercado despencasse aqui, eu não iria abrir compras aqui, eu não iria, tá? Eu só iria abrir compra novamente aqui, neste ponto aqui, tudo aqui assim, nessa região. Como que eu ia fazer isso? Foi fazendo isso aqui, pessoal, Eu não sei se eu vou conseguir simular aqui, mas olha aqui, Opa, não. Aqui, vamos lá. Deixa eu fechar esses gráficos. Beleza. Vamos abrir as propriedades do Expert aqui. Como eu mostrei para vocês, esse parâmetro que eu mando vocês tomar muito cuidado, tá? No meu caso, eu utilizo ele falso, tá? Nessa configuração que nós vamos fazer um teste aqui agora, ele não vai influenciar nada, mas depois eu vou mudar a média de apoio, forçando que aconteça algo, tá? Então, neste caso aqui, ele está falso, beleza? Ele falso, ele não vai interferir em nada com base no último teste que eu acabei de fazer aqui. Dá uma olhada para você ver, Eu vou rodar um novo teste aqui novamente. Vou inserir uma média de apoio novamente aqui para a gente acompanhar. Beleza. E vamos deixar ele rodar para você ver o que ele vai fazer. Ele vai continuar trabalhando. Um ponto importante aqui, presta atenção. Observa, pessoal, aqui, observa que ele já não abriu ordem de compra aqui. Tá? Ele não abriu. Por que ele não abriu ordem de compra? Justamente porque o meu parâmetro está dizendo o seguinte: você vai verificar a média de apoio em todas as ordens. Você só vai executar a ordem de compra se o preço estiver acima da média. Porque neste ponto aqui que eu sinalizei para você aqui, que o mercado já começou a dar uma queda aqui, voltou
até que ele chegou no momento de despencar, que começou aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Se esse acontecimento que eu mostrei aqui agora acontecesse aqui e o parâmetro estivesse verdadeiro, eu tomaria um stop. Por que eu tomaria um stop? Porque ele ia encher de ordem, né? Com essa distância de retração curta e provavelmente 11 mil pontos iria colocar tudo a perder. Então, neste caso aqui, como eu falei antes, ele não repercutiu muita coisa nesse setup aqui, porque eu limitei. Então, assim, a queda aconteceu, ele parou de comprar logo aqui em cima, porque o preço já reverteu logo aqui, tá vendo? O preço já reverteu, e ele passou só a vender. Só que se por acaso, é muito importante, ó, pessoal, repetindo, vou até aumentar o gráfico aqui, ó. Se aqui assim, ó, se nessa posição aqui, ó, aqui, ó, se por acaso aqui, ó, se ele não tivesse, ó, isso é importante, se ele não tivesse essa ordem vendida aqui e tivesse uma compra aqui, você já estaria complicado se você tivesse abrindo ordens respeitando somente a distância, tá? Então, quando eu deixo esse parâmetro falso, igual eu deixei agora aqui, você estaria muito mais seguro, tá? Porque primeiro passo, não tem que olhar só lucros, tem que olhar a segurança. Então agora, vamos fazer algo para forçar a situação. Eu quero que aconteça uma simulação onde realmente dê errado, tá? Eu vou parar esse teste aqui. Eu vou parar o teste. Vou colocar uma média de apoio proposital para eu ver o que vai acontecer. Eu vou mudar essa média aqui para algum parâmetro diferente. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Legal, vou pôr a média de 200, tá? Eu acho que vai dar um bom teste para a gente ver o que vai acontecer aqui, tá? Então, eu vou pôr a de 200 aqui para a gente testar. Beleza, deixa eu vir aqui nas propriedades do Expert e vou simular essa situação com a média de 200, tá? E vou deixar esse parâmetro aqui, ó, verdadeiro de novo, que é o mais perigoso. Por quê? Porque você só vai verificar a média de apoio na primeira ordem. Então, se você verifica só na primeira ordem, isso pode ser um perigo. Então, eu vou deixar verdadeiro. Aí você dá um OK. Vamos rodar um teste novo aqui agora para a gente ver o que vai acontecer. Deixa eu inserir uma média de apoio aqui de 200. Deixa eu minimizar aqui. Eu estou fazendo isso propositalmente para a gente ver o que vai acontecer. Viu? Viu o problema que aconteceu? Então, eu deixei o parâmetro verdadeiro. Observe que ele continuou abrindo compra aqui, com o mercado despencando totalmente. Então, com uma queda muito forte dessa, não tinha o que fazer. Então, agora eu vou mostrar para vocês algo que você pode minimizar isso aqui. Lembrando, tá? Isso aqui é um exemplo que eu estou mostrando, não é ensaiado, eu não estou aqui para mostrar a melhor configuração, mas eu estou aqui para mostrar detalhes da média de apoio que pode fazer total diferença para você. Tá bom? Então, bom, vamos agora tentar fazer uma configuração correta, né? Vamos tentar. Não vou mudar fator martingale, não vou mudar a distância de retração. Primeira coisa, eu vou tentar simplesmente deixar a média de apoio mais segura e eficiente, que é deixando este parâmetro aqui falso, tá? Não vou mudar os demais parâmetros. Por quê, pessoal? Os demais parâmetros são parâmetros de período, de time frame da média de apoio, são métodos, aplicar preço, são parâmetros muito básicos que na otimização você consegue achar a melhor forma para você utilizar. Agora, tem parâmetro que eu não recomendo você, às vezes, tá incluindo em certos setups. Por exemplo, um setup mais arrojado, você precisa ter certos cuidados, que é justamente esse tipo de parâmetro aqui, ó. Você vai sim deixar a verificação da média de apoio em todas as ordens a ser abertas. Por quê?
para minimizar aquele tanto de abertura de ordem com o mercado despencando. Então, vamos deixar ele falso e vamos ver o que vai acontecer agora. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Deixa eu pausar aqui, deixa eu inserir uma média de apoio. Média de 200. Vou limpar o gráfico aqui, vou diminuir um pouco. E vamos deixar ele trabalhar para ver o que acontece. Tá? O que vocês acham? Não deu uma certa segurança? Entenderam a diferença, né? A diferença que faz quando você coloca um certo filtro de uma melhor forma possível? E o que eu estou mostrando para você é simplesmente um filtro de média de apoio, onde ele pode sim, ele pode minimizar aquelas perdas que você, assim, o mercado está despencando e você fala, pô, o robô não para de abrir ordem. Então, a média de apoio configurada dessa forma, ele vai sim te ajudar. E quando que ele vai voltar a fazer compra? Somente quando o preço aqui, ó, somente quando o preço ultrapassar a média de apoio novamente. Tá? Eu sei que muita gente vai falar, ah, Flávio, mas essa distância aqui embaixo já poderia começar a comprar. Não. Ninguém tem bola de cristal para saber que hora que o preço vai parar de cair ou subir. Se eu soubesse quando que um preço para de cair ou quando ele para de comprar, eu simplesmente pegaria uma queda dessa aqui e começaria a vender igual doido, porque eu sei quando ela vai parar, né? Mas eu não sei, então por isso que ninguém tem bola de cristal. Então, respeita o preço chegar na média de novo e depois você faz uma nova entrada. Então, vamos aguardar para ver. Opa. Aí aqui está trabalhando. Aí, ó. Viu? Aqui, ó. Também aqui, ó. Presta atenção. Eu não fiz, não estou falando de uma configuração perfeita. Aqui eu estou simplesmente mostrando se pode melhorar ou não. Vamos ver. Melhorou, né? Passou, né? Viu que diferença? Vocês repararam a diferença que faz uma configuração inteligente usando uma média de apoio, né? Aonde você saiu fora daquela situação de risco. Olha aqui. E você sairia dessa situação em qualquer outro ativo, simplesmente colocando um filtro de média de apoio, aonde a sua entrada vai só seguir. Ó, presta atenção. Olha aqui, ó. Você vai simplesmente ativar a sua média de apoio. Tá vendo aqui, ó? Você ativa a sua média de apoio, verificar média de apoio sempre, tá? Nunca, ó, se você quer ter segurança, não deixe true, deixe falso, tá? Deixe falso. Isso aqui vai te dar mais segurança. Vai diminuir o lucro? Provavelmente vai diminuir o lucro, mas neste mercado a gente sabe que o principal é nos defender das perdas. Se a gente tem condição de defender as perdas, é isso que interessa. O lucro ele vai acontecer com paciência e calma. Então, quando você utiliza uma média de apoio pensando de forma eficiente, verificar média de apoio, só verificar, igual aqui, ó, verificar média de apoio na primeira ordem, falso, porque eu quero verificar em todas as ordens. Tá? Os demais parâmetros, pessoal, aí você configura na otimização. Tá? Na otimização. Aí, pessoal, é dessa forma, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos pensar, tá? Vamos pensar que você fala, ah, Flávio, tudo bem, então eu quero usar a média de apoio, eu vou deixar esse parâmetro falso, mas eu queria uma performance melhor do robô, porque se eu tiver um saldo de 5 mil e em 2 dias me der 1.000 de lucro, para mim está muito ruim, porque eu quero muito mais. Beleza, aí o que você faz? Aí você tem que pegar e otimizar o que você quer. Aí você vem cá, otimiza. Ah, você quer o quê? Quer começar com média de 50, passo de 10 em 10 até 200? Otimiza. Quer usar o método? O simples, você começa do simples e vai otimizando até onde você quiser, tá vendo? Aí você faz a otimização, mas não mude isso aqui, ó, não mude, tá? Isso aqui você não vai
mudar, deixa ele falso para mais segurança. Tá? Eu estou aqui hoje passando dicas para vocês da média de apoio para ser um filtro eficiente. Então, se você deixar isso aqui falso, ele vai te dar muita segurança. Eu usei o cenário do ouro, porque o ouro foi um exemplo muito claro que se você não tiver preparado para algo dar errado, você provavelmente vai topar o seu limite de capital, que é o próximo ponto que eu vou mostrar agora. Então, aqui, só para terminar essa parte da média de apoio, então a parte da otimização você pode fazer, você pode mandar otimizar o que você quiser, gatilho de entrada, eu quero otimizar da 1, pular de 1 em 1 até a vela 6, por exemplo, você otimiza, entendeu? Analisar tipo de candle, fica a critério seu. Então, supondo que você quer otimizar esses parâmetros aqui, aí sim, você clica em OK, marca otimizar aqui, desmarca o visual e otimiza, para você conseguir ver o melhor resultado que você vai ter no período que você quer testar, né? Aí fica a seu critério. Aí vai te mostrar inúmeros resultados aqui para você ver o que é melhor, tá? Lembrando que o importante é não perder. Para mim é isso. Para mim o importante é você passar uma situação dessa aqui, tá? Mesmo que você não encha seus bolsos de dinheiro imediatamente, mas não vai ser um momentinho desse que vai te rebentar, porque você tem todo o tempo pela frente para continuar ganhando, né? Se você tiver essa mentalidade, você vai ver que você consegue fazer algo bem lucrativo em médio e longo prazo, tá? E claro, tá? Sempre gerenciando e dosando o capital necessário para esse tipo de estratégia, tá? Então, até aqui, tá? Vou parar esse teste aqui. Deixa só ele terminar aqui. Até o presente momento aqui, o que eu queria mostrar para você é essa parte de média de apoio, tá? Que eu acho que o pessoal ainda não entendia muito o que era esse parâmetro fundamental. Esse parâmetro em específico, se eu nunca falei dele dessa forma, então eu espero que vocês usem ele da forma que eu mostrei. Procure utilizar ele como falso, ele vai te dar menos lucro, não tem problema, mas em situações de risco extremo, igual ontem, um ativo igual o ouro despencou, ou umas moedas que andaram subindo 1.000, 2.000 pontos do nada, então assim, sirva para te proteger, né? Sirva para te gerar mais segurança, ok? Bom, deixa eu só beber uma água aqui. Agora, continuando a nossa aula aqui, ô Marcos, Oi. ficou clara essa parte da média de apoio? Ficou. O pessoal tá gostando bastante. Tá? Então, assim, eu ainda vou falar agora sobre o limite de capital, mas o intuito da média de apoio é passar para eles, tá? Passar para vocês a forma correta de se utilizar. Tá? Eu estou mostrando isso tudo aqui no Scalping Base, mas vocês podem usar o Scalping. Esses parâmetros estão lá. Tá? Esses parâmetros que eu estou mostrando estão lá no Scalping. Mas como aqui tem menos parâmetro, em geral é mais fácil para mim. Tá? Então, a ideia é passar para vocês uma forma legal de se configurar a média de apoio para que ela possa realmente te ajudar. E eu vi ontem na prática, né? Eu vi que assim, eu não sou muito de acompanhar o que acontece. Mas na hora que eu vi a queda do ouro ontem, eu estava tranquilíssimo, falei, nossa, minha configuração funcionou muito bem e eu vou passar para eles, porque é uma proteção muito boa, tá bom? Agora, pessoal, tem a segunda parte, né? Que é o nosso limite de capital, que é o nosso stop financeiro, tá? Como eu falei no início da live, muita gente conhece, muita gente chega até nós com aquela ideia de falar assim, onde eu configuro o take profit e o stop loss de cada ordem? Cara, me desculpe. Isso pode até funcionar nas estratégias que as pessoas vendem por aí manualmente, mas com robô, não acredito. Como nós não vendemos robô mostrando backtest, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente tem condição de mostrar vários resultados em andamento.
a gente já chegou num ponto que não adianta usar stop loss em cada ordem. Não adianta, tá? Robô que trabalha igual robô scalp, você tem um saldo na sua conta, que nesse caso aqui eu estou simulando 5.000, tá? Estou simulando 5.000, mas eu posso, por exemplo, ter um stop financeiro. O que seria um stop financeiro? Eu rolo os parâmetros para baixo aqui, lá quase no final, tá? E eu vou ter aqui, ó, o meu limite de capital. Cadê ele aqui? Deixa eu achar ele aqui, que eu tô perdido aqui. Pera aí. Limite de capital, aqui, ó. Tá? No RoboScalp, que é a proteção zero, e aqui também é a proteção zero. Que é isso aqui, pessoal. É isso que vocês têm que entender, tá? O limite de capital é o nosso stop financeiro. Hoje nós recomendamos às pessoas a utilizar a conta Cents, principalmente para quem tem menos capital. Até mesmo muitos clientes que têm capital de 10, 15, 20 mil, eles estão optando em colocar em conta Cents do que conta Standard. Tá? Por quê? Conta Cents, ela vai te dar um poder financeiro melhor. Por quê? Porque quando você deposita, por exemplo, $1.000 na conta Standard, aqui no seu MetaTrader, se você olhar aqui no seu MetaTrader, exibir terminal. Quando você deposita $1.000 na conta Standard, neste ponto aqui, ó, você vai reparar que você só tem os seus $1.000, tá? Observe para você ver. Na conta Standard você só tem os 1.000. Qual é a diferença principal da conta Cents? É que quando você deposita 1.000 na sua conta Cents, aqui, ó, passa para 100 mil, tá? $100.000 aqui no MetaTrader. E para gente que negocia com robô, e para você também, o que interessa é o saldo que está no MetaTrader. Porque você ganhar 10% de 100 mil, o percentual de 10% vai ser os mesmos sobre os 1.000. Então, assim, se você falou assim, nossa, eu fiz 10%, beleza, os seus 1.000 passou a ser 1.100, você ganhou $100 ali, né? Enquanto na conta no MetaTrader, o seu saldo está 100 vezes maior, mas não vai ser o problema. O que vai te dar vantagem no uso da conta Cents é a margem que você tem disponível. Você vai ter muito mais capital para diversificar as suas estratégias. E com isso, e tendo mais capital, aí sim você vai enxergar o sentido de se utilizar o limite de capital. Aqui, ó, limite, ó, tá vendo? Aí você vai passar a entender isso aqui. Supondo, se você quiser até anotar no papel aí, pega 100 mil. Você pega 100 mil, que é o saldo da sua conta. Vamos supor que você tem 100 mil na sua conta Cents, que na verdade é igual a $1.000. Você tem 1.000. Aí você fala, pô, então eu quero gerar estratégias. Eu estou gerando umas estratégias até interessantes aqui no Scalp Base para disponibilizar no MQL5. Eu vou até carregar um setup aqui para você ver o tanto que é legal. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, eu estou criando algumas estratégias específicas. Vou pegar aqui essa do H1 que seja aqui. Aqui, ó, eu estou colocando um limite de capital de $2.000 aqui no MetaTrader, tá? $2.000 aqui. Só que, na verdade, isso aqui, perante o meu capital, eu estou falando de $20. Tá? Por quê? Porque eu vou pegar uma conta Cents com $1.000 e vou abrir um monte de estratégias limitado a $2.000, que seria $20. Enquanto, se você tiver numa conta Standard, você nunca vai conseguir gerar uma estratégia com limite de capital de 20, nem de 100, e talvez 200 você consegue. Então, por isso que é importante você passar a utilizar a conta Cents para que você tenha mais margem disponível e aí sim você gere setups com o RoboScalp utilizando um capital pequeno perante o seu saldo. Pensa o seguinte, o que é que um trader que opera manual faz? Ele chega ali, ele acorda de manhã,
Ele fala assim, olha, eu vou pôr um stop aqui em 3%, 2%, 1% do capital que ele tem, certo? Beleza. Então, se ele coloca um stop ali, vamos supor que o trader tem ali $1.000. Beleza, o trader tem $1.000 e ele fala assim, vou colocar um stop aqui de $30 aqui, porque eu vou abrir uma ordem de 0,01. Aí o cara abre uma ordem de 0,01, colocou um stop manual ali de $30 ali, que ele calcula os pontos ali para dar $30, e ele com uma ordem só de 0,01, beleza, até bater nos $30 de stop, tá tranquilo. Por isso que os caras mandam usar stop. Mas para dar lucro também, meu amigo, você nunca vai chegar nos 30 de lucro, porque às vezes o mercado não anda para te dar 30 de lucro com uma ordem de 0,01. Entendeu? Assim, então, quando você opera manual, eu sei que as pessoas falam para ter stop nas ordens. Não adianta. Trader manual, beleza, respeito o trabalho deles. No que eles estão ensinando até funciona, mas para robô, para quem opera com robô, você tem que ir para conta Sense, você tem que diversificar, e você só vai conseguir diversificar configurando o seu limite de capital aqui, ó. Tá? Quando você passar a configurar o limite de capital com saldo que, se você tomar um stop, você não vai ficar reclamando depois, porque o seu stop nada mais é do que 2% do seu capital total. E aí você tem 20, 30 estratégias rodando, e aí você fala, não, tá bom, tomei um stop ali. Por quê? Porque se você faz um backtest que seja de 1 ano, 2 anos, e ele passou respeitando esse limite de capital aqui, cara, você pode até tomar um stop, mas você não vai tomar um stop logo de cara, tá? E a gente tem isso provado, que se você tiver backtests mais longos, mesmo que você tome um stop, você vai demorar um pouquinho para tomar um stop, e como você tem vários ativos, você dificilmente toma 1, 2, 3, 4 stops juntos. Você não vai tomar. Você vai tomar um stop hoje, passa às vezes 1, 2, 3 semanas, aí você pode até tomar um stop em outro ativo, mas os outros ativos estão trabalhando, estão girando. Isso eu estou falando num cenário de mercado ruim, igual nós passamos esse ano. Tá? Um exemplo disso é o Multimoeda 7. O Multimoeda 7, ele pode até te dar stop. Eu acho que muita gente que usa o Multimoeda 7 chegou a ter stop, chegou a tomar, mas ele está gerando lucro. Ele não é um robô que gera lucros a ponto de dobrar a conta, nada disso, mas ele é um robô que, ao longo de 1 ano, você pode sim ter ali uma rentabilidade de 40%, 50% com ele. Tanto que neste mercado ruim que nós temos hoje, um mercado que, mesmo a hora que está começando a ficar bom, o mercado dispara para um lado, dispara para o outro, ele vem mantendo uma rentabilidade legal. Então, isso que eu estou mostrando para vocês aqui no robô Scalping, tá? No robô Scalping, de ativar o limite de capital, é para você configurar como se tivesse no Multimoeda 7. Tá? O Multimoeda 7 é o quê? É um robô que você arrasta para o gráfico e pronto. Mas se você já tem um conhecimento e quer melhorar a sua diversificação com o robô Scalping, por exemplo, você precisa sim, você precisa passar a fazer uso desses parâmetros, que é o limite de capital, para que você não deixe o seu capital ir embora pelo ralo. Porque o grande problema das pessoas às vezes, configurar 2, 3, 4, 5, 6 estratégias e não respeita o limite de capital, porque às vezes o cara vai lá e tira o limite de capital. Às vezes o cara vem aqui, ó, olha o que acontece, o que as pessoas fazem. A pessoa, na hora de ativar uma estratégia, o cara vem aqui e fala assim, beleza, vou ativar o limite de capital. Ok. Aí o cara põe para rodar. Beleza? Colocou para rodar. Aí o mercado começa a andar contra ele, ele é o tipo do cara que não aceita perder nunca. Aí ele vem aqui e fala assim, não, vou mudar meu limite de capital para 4 mil. Aí ele vai lá e dá um ok aqui. Beleza. E aí, o preço, o que acontece? Aí o robô, o mercado está indo contra. Era muito melhor você ter tomado o stop nos 2.000. Era muito melhor. Mas não, ele não aceita. Aí ele vai só aumentando o limite de capital. E quando você vai ver, vamos pensar que o cara tem uma conta de 100 mil
que seria $1.000, às vezes o cara está com limite de capital aqui de 30 mil, aqui, ó, pelejando, porque ele criou uma estratégia que ele não quer tomar um stop. Então, gente, o limite de capital ativo aqui, você tem que pôr em mente, pôr na sua cabeça que é o limite financeiro. Ali é o seguinte, essa estratégia, eu testei ela por 2, 3, 4 anos, 1 ano, não interessa quanto. Meu limite é 2% da minha conta. Se a conta tem $100 mil, então meu limite é 2 mil aqui cada setup. Se eu tomar um stop, tomei, pronto. É assim que funciona. Não adianta ficar mexendo em stop. Um trader que te dá... Eu acho que muitos de vocês aqui já fizeram curso de traders por aí, né? Eles ficam mandando vocês mover stop para cima. Claro que não. Eles falam que põe um stop num ponto ali, chegou, acabou, é seu limite. Vai para casa, fica quieto, não mexe hoje, amanhã você opera de novo. Robô é a mesma coisa. O robô, você ativa o limite de capital, se você bater nesse limite aqui, acabou, pessoal. Tomou o stop, assume aquilo ali, pronto. Primeiro que você colocou um limite legal. 2% da sua conta, por exemplo, estou fazendo conta de uma conta Sense de $1.000, né, que no MetaTrader vai estar 100K, que é $100 mil. Então, se eu coloco um limite de 2 mil, toma um stop, cara, faz parte. Espera aquilo voltar ao normal e pronto. Porque uma coisa é regra, gente. Se você pegar um setup em 1 ano, você pode até... Você toma um stop, mas depois provavelmente você não toma de novo, entendeu? Porque assim, você não fica tomando stop todo mês, não é assim que funciona. Então, esse cuidado que vocês precisam ter. E aí, claro, tá, pessoal? Tem algumas regras que vocês precisam analisar aqui, ó. Os principais parâmetros do limite de capital são esses aqui, ó. Vou circular aqui para vocês verem. O resto vocês não precisam se preocupar, tá? O resto vamos dizer assim, esse resto aqui de baixo aqui, ó, é os frufru, tá? Que eu recomendo que vocês nem mexam neles, por quê? Porque assim, é alerta de MetaTrader, é percentual que o robô vai te dar sinal no seu celular para, tá batendo o limite de capital. Cara, se eu configurei um limite de capital, por que eu quero ficar sabendo se eu vou tomar um stop ou não? Meu stop já está definido. Baixe esse aplicativo chamado NetTeller, tá? Oi, Marcos? Opa. Então, pessoal, foque nesses parâmetros aqui, ó. Vamos focar neles, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês hoje é esses principais parâmetros aqui, de cima aqui, ó, tá? Vou deixar até mais circulado aqui para vocês verem aqui, que é o limite de capital ativo, o somar lucro no limite de capital, você até pode somar, mas nunca utilize o padrão 100, tá? Porque se você pegar o robô aqui por default, preste atenção, se você pegar o robô resetado aqui, ele vai vir dessa forma, tá? Ele vai vir com somar lucro falso, ativar limite falso, e você precisa definir. Então, quando você for definir um limite de capital aqui, você marca verdadeiro, ok? O somar lucro, você pode até somar, tá? Você pode até somar se você estiver utilizando lote dinâmico. Como eu não utilizo lote dinâmico, por exemplo, no Scalp Basic, eu estou criando uma estratégia que é o seguinte, tá? Eu crio uma estratégia que eu vou ativar amanhã, que eu somo o limite de capital para que esse limite de capital aqui me dê um pouco mais de margem. Mas aí é que tá. Eu somo só 25% do meu lucro, tá? Só 25% do meu lucro. Porque a minha ideia é o seguinte, eu passo um backtest pelo menos 1 ano, tá? Se por acaso eu tomar um stop, eu não perco todo o meu dinheiro, tá? Mesmo que eu limite aqui, ó, pessoal, ó, em 2 mil, tá? Lembrando, ó, limite de capital em percentual, coloque falso, tá? Coloque falso, limite de capital em valor. Então você deixa falso. Recapitulando aqui, ó, limite de capital verdadeiro, somar lucro no limite de capital verdadeiro. Eu estou utilizando o somar lucro, o percentual de 25% do meu lucro, tá? Então significa que se eu já tive um lucro de $1.000,
eu vou somar no meu limite de capital só $250. Eu não somo o meu lucro total. Então, eu deixo só 25% do meu capital, limite de capital em percentual falso, e eu determino um valor do meu limite de capital que seja compatível com o saldo da minha conta. Tá? Não adianta você pegar, por exemplo, $5.000, colocar numa conta standard e colocar um limite de capital aqui, por exemplo, de $1.000. Você com a conta de $5.000 tomar um stop de 1.000 é horrível. Então você tem que pegar esses 5.000, coloca numa conta Cents, numa conta micro, do jeito que você quiser, e aí sim você passa a ter um limite de capital mais eficiente. Que na conta Cents, $2.000 aqui funciona muito bem. Tá? Feito isso, pessoal, se você observar, o seu limite de capital está configurado. Tá? Quer dizer que esse valor aqui vai ser seu valor financeiro do stop. E aí, se o saldo negativo bater nesse valor, toma-se o stop, pronto, não quebra a sua conta, a vida continua, porque a gente sabe que esse mercado, você toma um stop hoje, amanhã você recupera, e o que interessa é a rentabilidade ao longo dos meses, dos anos. É isso, tá certo? Então, pessoal, eu queria passar para vocês, era isso hoje, tá? Sobre melhorias que vocês precisam estar atentos na média de apoio e a utilização correta e a utilização do limite de capital. Tá? Porque a partir do momento que vocês utilizarem esse limite de capital como um stop financeiro, vocês vão parar de se preocupar de uma estratégia estar chegando perto de stop ou não. Primeiro que você vai utilizar um saldo bacana, um saldo compatível. Ah, só posso começar com $500, com $300, não tem problema. Põe esse valor na conta Cents. Vamos supor, $300 na conta Cents vira 30.000 no MetaTrader. Cria ali 10 estratégias com limite de 2.000 no máximo, ou 10 estratégias com limite de 1.000, porque a gente sabe que fazer backtest com saldo mínimo aqui de 1.000 é tranquilo de fazer, não é tão fácil, mas a gente consegue gerar em setups legais com um limite de capital de 1.000, que é o que a gente faz nas contas standard. Só que como você está na conta Cents, $1.000 equivale a $10, então para você é tranquilo, tá certo? É isso, Marcos, que eu queria passar para eles hoje. Show, Flávio, obrigado. O pessoal elogiou bastante a explicação de hoje, a live. Foi uma live bem produtiva, né? Eu acho que sim, né? Gostou muito. O Abel, já respondeu o Abel. Deixa eu ir para as perguntas aqui. Vamos lá. O Milton perguntou, acima da média só compra e abaixo só vende, correto? Se você configurar desse jeito, sim. Isso aqui, ó, pessoal, atenção, tá? O parâmetro que define se você só compra acima da média ou só vende abaixo dela é esse aqui, ó. Buscar média tem que estar falso, tá? Mantenha-se falso. Se você clicar aqui e colocar verdadeiro, você está falando para o robô trabalhar buscando a média. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, eu aconselho deixar falso para tentar trabalhar no sentido da média. Beleza. Fábio, muito bom. Então, preciso colocar um limite de capital para cada Magic Number ou estratégia? Sim. Se levar stop, leva apenas em um ativo ou em uma estratégia. Correto, Fábio? Isso aí. Cada estratégia, um limite de capital. O Abel perguntou de novo. Na aba testando, eu coloco o Abel, testando, você não precisa... Ah, tá. Isso. Eu vou recomendar... Posso só dar um palpite para eles? Claro. É o seguinte, pessoal. Aqui na aba testando, você vai colocar o capital da sua conta. Tá? Eu estou fazendo dessa forma e fica bastante eficiente. Só que aí é o seguinte, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou fazer na prática bem rápido aqui, ó. Deixa eu dar um reset aqui. Vou carregar um setup que eu já tenho pronto aqui. Vou pegar esse do H1 aqui mesmo, tá? Vou colocar o que eu estou fazendo. Eu coloco 100k aqui, tá? Eu coloco 100k aqui, dou OK aqui e mando otimizar. Então, eu estou testando o meu capital total com o limite, ó, pessoal. O limite aqui de capital tá, ó, presta atenção. Aqui, ó.
Cadê? Aqui, ó, tá 2.000, tá? 2% da conta. Meu limite de capital é 2% da conta. Eu dou o OK e mando otimizar. Quando eu otimizo, pessoal, eu vou buscar aqui, opa, H1 e 35. Quando eu otimizo, pessoal, eu busco o menor rebaixamento mesmo, que aí vocês vão entender, que é no máximo 1,50, 1,80 no máximo. Eu não vou buscar rebaixamento de 10%, não, de forma alguma, tá, pessoal? Rebaixamento de 1 ponto qualquer coisa. Não sei nem se vai chegar a gerar aqui. Ah, não, tô fazendo um trem aqui errado, peraí. Rapidinho, Marcos, só vou mostrar para eles aqui, ó. Sim. A dica que eu vou passar para eles é esse aqui, ó. Ok, só para ir rápido. Vou diminuir isso aqui. Não, tá certo. Vou colocar aqui mês 10, mês 1. É um exemplo, tá, gente? Vocês testam o período que vocês quiserem aí. Eu quero só mostrar uma coisa bem simples para vocês ficarem atentos. Então, aqui, como eu estou testando 100K, tá? Vocês precisam ficar atentos. É isso aqui, ó. Vocês vão buscar rebaixamento petitinho, tá? Vocês não vão pegar rebaixamento aqui de 10%, não. Não faça isso, nada disso, nada disso. Porque vocês vão pegar algo compatível com o seu saldo. Eu estou testando um saldo total de 100K, mas o meu limite é 2.000. Então, você vai ver aqui, ó, rebaixamento de $900, 200 e pouco, beleza. Você pode até escolher um lucro melhor ali, né? Mas sempre atento ao menor rebaixamento, aqui, ó. Tá vendo? Procura algo mais dentro da realidade. Vamos supor, olha aqui, ó. Tô testando um mês. Por exemplo, eu pegaria isso aqui, ó 0,18, 132. Tô dando um exemplo, tá? Eu não vou testar um mês. É um exemplo que eu passei aqui, tá? Então você tem que fazer essa estatística. Eu tô testando um ano. Quantos dólares ele deu num ano? Deu tanto? E qual foi o rebaixamento? Foi 1 ponto qualquer coisa, 0 qualquer... É isso que você faz. Eu estou fazendo dessa forma, tá bom? Fica a critério de cada um, tá? Não é errado também, pessoal, não é errado também você chegar aqui e falar assim, eu vou colocar um limite aqui também de 2.000 ou 3.000. Também não é errado, fica a critério seu. Mas eu quero fazer um teste baseado no meu capital total. Então, quando eu pego um capital da conta de 100K, que é os $1.000, eu vou colocar ele aqui, ó. Então, todos os setups que eu for gerar vai em cima disso e eu vou pegar o menor rebaixamento com lucro ali próximo aos que seria, né, 10% ao mês ali calculado. Só isso. Próximo, Marcos. Beleza. O Ricardo está perguntando: o que é negociar buscando a média? É isso aqui, ó, pessoal. Negociar buscando a média é isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma configuração bem simples aqui, tá? Opa. Deixa eu, rapidinho aqui, só fazer uma configuraçãozinha bem simples aqui, ó. Vou ativar uma média de apoio aqui para você. Vou buscando a média, né? Vou colocar buscando a média. Verificar a média de apoio somente na primeira ordem, por exemplo, eu coloco falso aqui. Não, aqui não vai fazer muito sentido. Mas vamos colocar uma média de apoio aqui no time frame corrente mesmo e vou colocar uma média de apoio de 80, por exemplo. Tá? Vou ver se eu consigo fazer com isso aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Só para vocês enxergarem aqui, ó. Opa. Cliquei errado. Ele inverte. Olha lá, ó. Inserir indicadores, tendência, move average de 80. Observa que ele está vendendo em cima da média e ele está comprando abaixo da média, tá? É isso que é média de apoio buscando a média. Usar o filtro média de apoio buscando a média. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E se você pega uma situação tipo essa do ouro aqui, ó, pode se tornar complicado, tá bom? Então, é isso que eu mostrei agora, esse exemplo aqui, que é o buscar na média, tá? Flávio, deixa eu ver aqui.
O Ronald tem mais uma pergunta aqui, acabou de lançar, fresquinha. Mas seria errado colocar o valor da conta igual ao limite de capital? Não é errado não, tá? Não é errado. Aí sim, quando você utiliza o valor igual ao seu limite de capital, beleza. Aí você vai procurar um rebaixamento ali em torno de 10% também, algo assim, 20, no máximo 20%, né? Eu acho 20 muito, mas uns 10, 14% por aí. Não é errado também não, tá? Bom, O que, beleza. ó, só para deixar claro para as pessoas, é muito importante isso aqui, pessoal. Ó. Vamos supor que você coloca aqui, ó, $2.000 aqui, tá? Você colocou 2.000, né? Aqui tá 20, 2.000. Você colocou 2.000 aqui, beleza. O que você vai fazer? O seu limite de capital aqui, por exemplo, você vai colocar 2.000, beleza. Você até pode somar o limite de capital do jeito que está aqui, ó, 25%, que eu acho que é o máximo que você deve aproveitar do seu limite de capital, do seu lucro, para que se você tomar um stop, você não perca tudo, né? Então, assim, coloque aqui, tá, o limite de capital, quer somar um lucro, coloca no máximo 25%. Não quer somar o lucro, deixa isso aqui falso. E dessa forma, por exemplo, eu não quero somar o lucro, por exemplo, quero só os 2.000, pode fazer também, tá? Aí quando você mandar executar um teste, você também pega o menor rebaixamento, com lucro que seja aceitável dentro do período que você está testando, já está de bom tamanho também. Quando você colocar isso aqui numa conta maior, ele vai respeitar o seu limite aqui de 2.000, só isso, tá? Beleza. Bom, Davi Cunha está perguntando: o valor feito no backtest é baseado no saldo de 100k ou de 1k? Como é conta cent, o Davi, ele fez de 100k, tá? É, Simulando 1k eu, de dólar. isso, eu preciso levar em consideração, isso aqui, ó, pessoal, ó, tá? Eu sempre olho o que está no meu terminal, tá? Aqui, ó, é sempre importante você lembrar de olhar isso aqui, ó. Quanto que está mostrando no seu terminal? Se o seu terminal, vamos supor que você depositou $997, no seu terminal vai estar mostrando algo próximo a isso aqui, 99.977. Se você depositou $900 e aqui tiver $900, provavelmente a sua conta não é cents. Ela não é cents. Tá? Aí você precisa olhar. Então, assim, conta cents, você leva em conta o que está no MetaTrader. Com base no que está no MetaTrader, aí sim você vai vir aqui no examinador e fazer o teste que você quiser aqui. Aí você vai usar o capital que você quiser. Quero fazer um teste baseado em todo o capital? Então coloca 99.777, por exemplo, né? Quero usar somente 5.000 do meu capital, aí você põe, né? Pensa que aqui é o que tem no MetaTrader, tá? Beleza. Acho que não tem mais perguntas aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida com relação à aula de hoje? Ficou entendido? Ficou boa a live? Responde aí no chat, por favor. Ótimo, a live foi top, perfeito, ficou excelente. Show de bola. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Semana que vem nós vamos ter uma aula mais trazendo uma especificação de otimizações, tá? Na quinta-feira, então espero todos vocês. Pessoal, já que ninguém tem pergunta, queria agradecer a todo mundo. Flávio, obrigado por Eu mais uma posso só vez. falar uma coisinha rapidinho? Manda, Ô, Bel. Flávio, desculpa interromper. É só o vídeo que você ficou de fazer uns vídeos pra gente depois desses parâmetros aí, principalmente limite de capital. Mas fica legal, porque isso acho que como é uma coisa nova, não tem lá nos vídeos lá no YouTube. Não, Coisa nova que eu digo. essa live aqui ela é gravada, vocês podem assistir, né, Ah, novamente. vai gravar? Ah, legal. Bacana. Perfeito. Eu vou pôr ela amanhã no YouTube lá. Tá ótimo. Perfeito. Obrigado. Show, Abel. Então, Flávio, agradecer de novo a você, ao Max, que está aí com a gente, a cada participante, a cada cliente nosso.
Pessoal que estiver com alguma dúvida, pessoal que está testando, seja bem-vindo, tá? Você que está testando e precisa de suporte, pode me chamar no privado, pode chamar o Max no privado, que nós estamos aqui para servir vocês, tá bom? Pessoal, ótima noite a todo mundo e fiquem com Deus. Valeu, Flávio, Max e a todos. Valeu a todos, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado, Max. E obrigado a todos que compareceram aqui, tá bom? E até quinta-feira, tá? Valeu.